É possível ser um adolescente diferente, um adolescente que não anda segundo os padrões desse mundo, um adolescente que não precisa sensualizar para ganhar likes, para estar feliz. É possível ser um adolescente que para estar feliz não precisa ter meninas à sua atrás, não precisa ter meninos à sua atrás. É possível ser um adolescente que não anda segundo os padrões desse mundo, quando realmente entendemos a nossa identidade em Cristo e nos permitimos ser usados por Deus. É possível e eu sou a prova disso. Tenho 17 anos e escolhi viver para Jesus. Não 75%, não 99%, mas sim 100%. Escolhi viver para Jesus, viver os planos que Ele tem para a minha vida e conhecê-los. Mas nem sempre foi assim. Confesso para vocês que nem sempre foi assim. Já fui uma adolescente que não percebia muito bem o verdadeiro significado do Evangelho, mesmo frequentando uma igreja, não percebia muito bem o verdadeiro significado da morte e da ressurreição de Jesus. Eu cresci indo para a igreja aos domingos, eu e a minha mãe, mais os meus irmãos, nós íamos para a igreja aos domingos e quando tínhamos assim algum problema, frequentávamos mais a igreja. Por exemplo, teve um momento em que o meu irmão ficou muito mesmo doente e eu lembro-me que neste período nós frequentávamos mais a igreja e tal. Então, nos momentos de bastante aflições, nos momentos de bastante necessidade, nós íamos mais para a igreja, nós orávamos mais, como no momento da Covid, nós oramos bastante e também como no momento da separação dos meus pais, que foi algo que marcou-me muito. Então, nesses períodos, nós íamos mais à igreja, frequentávamos mais a igreja, orávamos mais e assim ia indo. Mas, na verdade, eu não compreendi o verdadeiro significado do Evangelho, porque o verdadeiro significado do Evangelho não se resume apenas em crer em Deus e orar quando nós temos necessidade, orar quando nós temos problemas e tão somente agradecer quando nós recebemos algo. O verdadeiro Evangelho trata-se de que esse Deus que nós só buscamos para resolver nossos problemas, para nos livrar de certas aflições, este Deus deseja se relacionar conosco, deseja ser o nosso Senhor, deseja e tem planos muito maiores para as nossas vidas. Deus tem planos para a tua vida. Lembro-me que neste período a minha mãe dizia: olha, orem, Deus ouve as orações das crianças. Orem, Deus ouve as orações das crianças. E nós orávamos e tal. E após a separação dos meus pais, acho que ficamos por volta de um ano e meio, ou 2 anos é muito. Nos mudamos de casa, a mamãe foi para o Zango, o papai foi para o Quilamba, Zango 5, olha a distância. E eu fiquei que nem nômada e tal. A mamãe foi para o Zango com os meus irmãos, eu fiquei que nem nômada, segunda, sexta no papá e sábado, domingo na mamãe, e também alguns feriados também estava lá. E eu ficava no papá por conta da escola, a escola estava perto do Quilamba, então facilitava. E isso é por volta dos meus 13, 14 anos e um pouquinho dos 15. Eu vivi muito segundo os prazeres desse mundo, segundo os padrões desse mundo. E eu lembro-me que eu era muito vingativa. Meu Deus, me magoou, também queria magoar. Me falou não sei mais quanto, também queria. E bem no final, sempre tinha um vazio. Bem no final, sempre tinha um vazio. Eu vivia já me achando e tal, mas bem no final tinha um vazio que não era preenchido quando eu falava com os meninos, que não era preenchido quando meu pai me dava os presentes, que não era preenchido quando a minha mãe me permitia trançar postiço, minha mãe me permitia aplicar a unha, não era preenchido quando eu ia para as festas, quando eu ia para as feiras com os meus primos, não era preenchido. Era um vazio do tamanho de Deus. Sabe aquela frase que todos nós temos um vazio do tamanho de Deus? É real, é verdade. Era um vazio do tamanho de Deus. Só Deus podia preencher esse vazio. Só Deus podia preencher esse vazio. E eu lembro-me que às vezes tinha vezes que eu me pegava a refletir e quando eu refletia sobre a vida eu ficava tipo, é assim, a vida é só essa. Só se resume em viver e morrer. E então eu vivia nos meus maus caminhos, vivia me desviando, até que a minha mãe queria que nós fôssemos batizados. Então falou com meu pai aceitou, nos inscreveu na catequese. Então os sábados nós estávamos na catequese, eu e os meus irmãos.
estávamos na catequese e tal, frequentamos a catequese, depois fomos batizados e tal, e eu sempre nos bons caminhos. E quando voltávamos à nossa rotina normal, voltávamos na escola, nada mudou. Continuávamos, falando com os meus irmãos e eu, a viver nos bons caminhos. Até que tínhamos uma reunião, após o batismo, tínhamos uma pequena reunião com os outros irmãos que foram batizados. Então, nessa reunião tinha uma menina que chama-se Massoche. Eu já observava essa menina. Por quê? Porque tirava notas maiores que eu. Olha, eu não estudava tanto a Bíblia, mas eu queria tirar notas maiores. Praticamente eu não estudava mesmo, mas eu queria tirar notas maiores. E eu lembro que ela se destacava. Se destacava mesmo, ela observava e tal, cada intervenção, cada pedido dela para falar, sempre que falava era palavras sábias, palavras edificantes e tal. Eu lembro que nessa reunião nós estávamos a falar de um assunto que eu também já não lembro, eu naquela época estava a acreditar muito em lei da atração. Jesus, estava a acreditar muito em lei da atração. Eu lembro que parece que eu queria explicar uma coisa sobre a lei da atração, não lembro exatamente, mas parece que era isso, e já estava no final, então nós trocamos os números, ela ficou com o meu número, eu fiquei com o número dela, e fomos conversando durante a semana. Dizem que ela fala muito bem, naquela época eu percebia, porque ela falava coisas que me alimentavam, ainda fala, graças a Deus. Cada chamada que tínhamos era bastante edificante. Lembro-me que a primeira vez que eu vi o termo devocional foi quando eu lhe perguntei, olha, estás a fazer o quê? Acho que foi mais ou menos assim, estás a fazer o quê? Foi em 2023, por isso que a minha memória não está muito assim. Estás a fazer o quê? Ela me disse, estou a fazer devocional, então me disse, vou fazer devocional. E eu que não sabia o que é devocional, fui lá pesquisar e eu vi que devocional o tempo com Deus, eu fiquei tipo, nós às vezes achávamos que ela ia ser madre e tal, então fiquei tipo, Então ela começou a ligar-me, começamos a conversar e tal, e ela falava-me de Jesus, de um jeito, manos, que eu nunca ouvi. Nunca. Ela falava de Jesus tipo como meu melhor amigo. Vou contar as coisas para o meu melhor amigo. Vou pensar e dizer, tipo, na minha cabeça não passava que era o melhor amigo dele, que o melhor amigo dela era Jesus. Na minha cabeça não passava isso, eu ficava tipo, uau, tipo, alguma pessoa e tal. Só que quando ela uma vez me perguntou, sabes quem é esse melhor amigo? Eu fiquei tipo, não sei. Ela falou, é Jesus. Eu fiquei tipo, você fala de Jesus assim? Você fala de Jesus assim? E aí começamos a fazer devocional e tal. E fomos seguindo. Lembro-me que um dos meus grandes objetivos, eu queria muito ser apresentadora de festival, principalmente do festival da minha escola. E eu já avisava assim no meu pai me permitia e tal, me dava mais força e tal. E teve uma vez que eu tive essa oportunidade. A menina que era suposto apresentar no festival não podia. Eu falei, pronto, é sinal de Deus. Porque naquela época, fica tipo bastante tempo. E naquele tempo eu já estava assim, sendo instruída, falando com uma sócia e tal. Então, qualquer sinal é Deus. Então eu achei muito que aquele fosse um sinal de Deus. Achei mesmo muito. E de manhã avisei no meu pai com antecedência. Os pais africanos, você tem que lhe avisar já com antecedência. Meu pai aceitou e tal. Papai, aceitaste? É verdade, não tô mentindo, aceitaste. E lembro-me que de manhã bem cedo, no dia do festival, já era para apresentar o festival, já estava preparada e tal, já vi vídeos de oratória e tal, e pronto. De manhã bem cedo, eu bem preparada a avisar, papá, já estou aí. Meu pai falou, ela é onde? Eu fiquei tipo, papá, o festival. E meu pai simplesmente não me deixou. Eu fiquei tipo, meu Deus. E pronto, depois meu pai estava saindo, me chamou e tal, fomos passear um pouquinho, visitamos as escolas e tal, e depois voltamos. À noite, eu estava assim ainda frustrada. Eu estava mesmo frustrada. Inclusive, estava para ter um festival na escola. Eu falei, eu não vou nesse festival. Não vou nesse festival porque eu estou muito frustrada. E cheguei a não ir mesmo, mas não foi porque eu estava frustrada, não foi porque queria penalizar, mas sim porque não estava a me sentir mais confortável para ir. Não estava mesmo. E pronto, de noite, eu estava já assim arrasada. E eu lembro-me que eu orei. Eu falei, Deus, eu não estou a te entender. Nas minhas palavras, né? Deus, eu não estou a te entender. E tal. E nesta noite, eu tive um encontro com Deus.
Nesta noite eu tive um encontro com Deus. Os meus primos já estavam a dormir e tal. Eu saí do quarto, fui para a sala. Eu não sei o que aconteceu, do nada eu recitei Gálatas 2:20. Eu não sabia que esse versículo estava na Bíblia. Só disse, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aí já é o Espírito Santo a me tocar. Peguei no meu telefone, eu tinha muitos vídeos desnecessários e tal. Peguei no meu telefone, fui apagando os vídeos, deixei apenas um. Dizia que estou numa fase nova, uma coisa assim que eu metia, mas depois, graças a Deus, apaguei. E assim foi. A Massochi falava-me de Jesus e tal. E o Senhor tocava-me mesmo, o Senhor impactava-me. Depois, a Massochi também estava no processo dela de conversão. Olha como Deus é maravilhoso. Olha! Então não te limites. Estou no processo da conversão, não me sinto à vontade para falar de Jesus. Não te limites. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Dê liberdade ao Espírito Santo. E a Massochi depois apresentou-me a Sofia, a Próspera, que hoje conhecemos ela como Próspera e tal. E bênção na minha vida mesmo. Ela chegou sendo bênção na minha vida, muito simpática, muito carismática e tal. Lembro-me que depois eu saí da católica e eu falei com ela, olha, estou à procura de uma igreja e tal. E ela falou, olha, vamos visita a minha, se gostares fica e tal. Eu visitei a dela e eu gostei. Nós íamos juntas e voltávamos e tal. Ela morava no Zango 5, perto da casa da minha mãe, então facilitava bastante. Foi me instruindo, teve muita paciência, porque eu tinha muita dúvida. O que significa isso? O que significa isso? E logo muito a Deus. Depois criamos um projeto e tal. O projeto foi criado até antes, mas eu acredito que ele teve bastante atuação quando a Próspera entrou, chegou nas nossas vidas e tal. Começávamos a realizar encontros. Esse projeto ainda existe, graças a Deus, amadureceu muito. A Sofia, a Líder Sofia, a Próspera, vou chamar ela Líder Sofia, a Próspera é tudo. Foi me instruindo, foi nos instruindo, ela pregava e tal. E eu aprendi bastante lá, cresci muito aí, desenvolvi muito. E pela graça do Senhor, eu ia demonstrando avanços, ia demonstrando progressos. A chamada, mas hoje também faz parte do projeto. Cada chamada muito edificante. Aprendi bastante sobre as escrituras, a dirigir culto, inclusive. Aí foi incrível. Eu lembro que nas primeiras vezes, quando eu estava escalada para pregar, eu até tinha dificuldade de falar Jesus. Mas o Senhor foi me aperfeiçoando, graças a Deus. As primeiras pessoas a responder algumas dúvidas, aquilo que foi mesmo aí no projeto. Bênção de Deus. E em 2023 era suposto as aulas já começarem, e tal. E o meu pai tinha emitido o visto ainda não estava a sair. O visto mesmo não estava a sair e tal. E para não ficar em casa, os pais angolanos não gostam de ver muitas crianças em casa. Meu pai inscreveu-me numa escola perto de casa, de comunicação social. Já estava a fazer já o meu 10º ano, graças a Deus. Eu fiquei aí, meu primeiro ano, era novo, porque eu entrei na escola sendo cristã, enquanto o ano passado não era. Foi incrível. Tive a oportunidade de falar de Jesus para as minhas colegas, levava até Bíblia. Incrível. E foi um tempo bastante útil. Depois o meu visto saiu, nos mudamos de Angola para Portugal. Eu, o Eurico, meu irmão, que eu puxei, e a Rosa, a sobrinha do meu pai, viemos para cá. E aqui o Senhor continuou aperfeiçoando, concluindo a boa obra que Ele já começou em mim. Foi maravilhoso, tem sido maravilhoso. O Senhor tem me ensinado a amar Ele e esse amor tem me levado a entender que eu sou filha e serva. Ele tem grandes propósitos para a minha vida. E a minha conversão teve um grande impacto para a minha família, graças a Deus. Ainda tem tido, graças a Deus, para os meus pais, para os meus irmãos. O meu irmão Eurico converteu-se, graças a Deus. E os meus pais, o meu pai, graças a Deus, atualmente congrega em uma igreja. A minha mãe, a intimidade dela com Deus, eu consigo ver que está mais próxima de Deus. E eu creio que eles ainda hão de confessar publicamente a sua fé em Jesus. Continuando, amados, mudei de cenário, mas vamos continuar. Então, foi assim que eu conheci Jesus. O encontro com Jesus nos transforma bastante.
Lembro-me que quando o Senhor estava a operar na minha vida, quando o Senhor está a operar, é visível transformações. Algumas transformações do tipo, as pessoas também notam isso. Eu, por exemplo, não tinha muito costume de acordar cedo e tal, lavar louça, arrumar casa e tal. E depois, eu comecei a fazer do nada, não é do nada, né? Mas eu comecei a fazer isso e meu pai ficava tipo, batismo afinal faz bem, vou batizar todos os meus filhos. E não era o batismo da católica, era o verdadeiro encontro com Jesus que nos transforma, que nos renova. Quando nós chegamos aqui, eu fiquei alguns meses sem estudar por conta do meu processo de documentação, enquanto o Eurico, meu irmão, foi primeiro, e eu olho para os meses que eu fiquei sem estudar e glorifico a Deus. Glorifico muito a Deus porque foi um tempo bastante útil, um tempo que eu acredito que se eu não passasse por esse tempo, eu ia entrar na escola, ia me desviar, provavelmente não ia estar no nível que hoje eu estou, provavelmente. Então eu louvo a Deus por aquele tempo de preparo, tempo em que o Senhor me ensinou muito a necessidade da oração, me relacionei muito com o Senhor. E comecei a estudar as escrituras muito, comecei a me apaixonar inclusive pela teologia e tal, entrei nesse mundo de entender melhor as escrituras. E hoje estamos aqui, pela graça de Deus, hoje estamos aqui. Olha, na verdade não é fácil ser cristão, porém não é uma missão impossível. Daria mentir se eu dissesse que ser cristão é fácil. Não é fácil, temos princípios que precisam ser seguidos, temos lutas que, pela graça do Senhor, basta nos aliarmos ao Senhor, ao nome de Jesus, é possível ultrapassar. Então, que Deus te abençoe. Se você já é cristão, a mensagem que o Senhor ministra no meu coração é: permaneça. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada não que damos. Vai valer a pena cada não que damos ao pecado. Vai valer a pena cada banquete que rejeitamos. Vai valer a pena. Permaneça. O Senhor é contigo. O Senhor está aqui para ti. E não olhe para Jesus como apenas alguém que pode atuar em determinadas áreas da tua vida. Sabe? O Senhor, Jesus, deseja ser o dono. Dono comanda tudo. Um dono que comanda todas as áreas da nossa vida. Deus não deseja só comandar algumas áreas. Ele quer comandar todas as áreas. Deus deseja que sejamos discípulos de Jesus. Seus discípulos. E para você que não é cristão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro lugar melhor que Ele. Não existe outro lugar melhor que estar na presença dEle. Sabe? Tudo do mundo, as coisas do mundo são vaidade. Vaidade sobre vaidade. Depois perceberás que, afinal de contas, era só ilusão. E para que não percebas tarde, este vídeo, esta palavra é um alerta. Jesus te espera de braços abertos. Abre o teu coração. O mundo não tem nada, é tudo ilusão. Não estou a dizer que com Jesus a vida é mil maravilhas, mar de rosas, mas é que é bem melhor. Porque estar com Jesus não significa não ter problemas, significa você mesmo diante dos problemas estar bem, em paz, conseguir descansar. Então, abra o teu coração, permita com que Jesus faça morada em teu coração, dê liberdade. O Senhor é um cavalheiro, escutou a porta e bate. Jesus não rompe, Ele bate. Se alguém ouvir e abrir, o Senhor entrará e ceará consigo. Então, abra o teu coração para Jesus, deixe Jesus fazer morada e permita-se ser transformado pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe. Amo vocês e muito obrigada.